aí, galera, beleza? Vamos hoje aprender com nosso professor cabeludo como conquistar uma mulher. Uma técnica milenar que muitos homens utilizam, né? Fui bad boy com mulheres por 30 dias. Vamos ver se essa técnica funcionou. E eu sei que vocês devem estar pensando, ai, quem que é esse bigodudo na minha tela? Porque eu tava cultivando minha barba de viking, né? Mas aí eu resolvi tirar tudo e agora eu tô só com o bigode. Galera, sou eu. Sou eu, o menino do trote. Relaxem, tá bom? Eu posso ter mudado por fora, mas eu continuo a mesma pessoa por dentro. Ninguém vai raspar meu cabelo. Ai, rasparam meu cabelo. Viu? A mesma pessoa. Continuamos iguais, só mais sexy agora. Olá, seres, sejam bem-vindos à experiência. Meu nome é Douglas Flamino e hoje, infelizmente, eu vou mostrar pra vocês aqui o resultado de uma experiência que nem era pra vir aqui pro canal. Esse negócio aí de CB... Ele só tava fazendo de esporte mesmo. Ele trata as mulheres mal. de boy com as mulheres. Tratar as mulheres mal, oh, que bagulho esquisito. Mas se você gosta de mim, se você gosta do conteúdo aqui do canal, já deixa um likezinho aí pra ajudar meu trabalho e comenta Pocahontas. Como eu começo esse vídeo? Nossa, isso daqui não era pra ser gravado, eu não ia jogar isso pra público porque pode ser muito prejudicial pra mim. Mas eu acho que tem mensagens positivas pra passar. Nossa, mas ele tá falando como se ele tivesse mostrando técnicas de roubo de senhoras idosas. Dentro de uma experiência estranha, ruim, não tem outras palavras. Tá, e como tudo isso começou? Por que eu decidi fazer isso com mulheres? Eu tenho um amigo muito próximo meu, vocês já viram ele aqui em vários vídeos, que é o Samuel. E de uns tempos pra cá, sei lá, de 2 anos pra cá, o Samuel tem tido problemas muito graves com mulheres. Muito graves, assim, coisas muito chatas. O cara expondo um amigo de graça. Então, por que eu fiz esse experimento? Por causa do fudido do meu amigo. Nossa, Samuel tem uma experiência muito desagradável com mulher. Não consegue conversar com uma há muito tempo. O cara detonando o amigo dele. Muito chatas mesmo. E a cada dia que passava e ele sofria um negócio diferente, ele me fazia os relatos e eu ficava chocado, porque eu nunca passei pelas situações que ele tava passando repetidas vezes, consecutivas vezes. Caralho, mano. O título do vídeo devia ser Destruindo Samuel por 19 minutos. Mano, então, o Samuel sempre passa por essas situações com mulheres e eu mesmo nunca passei por uma delas. Ele é um verme asqueroso. E há pouco tempo atrás eu acabei lendo alguns livros relacionados à persuasão. Eu gosto bastante de livros de desenvolvimento pessoal e eu achei interessante o assunto persuasão, então quando eu terminei de ler o primeiro, eu gostei muito do assunto e acabei buscando outros. O primeiro livro que eu li sobre o assunto foi As Armas da Persuasão. Muito bom, muito bom. Eu também já li esse livro, mas em nenhum momento foi, assim, esclarecedor pra usar alguma técnica pra pegar mulher. Inclusive, eu vou pegar aqui o livro, vou mostrar pra vocês o conteúdo dele. Eu não sei como ele interpretou em forma de sedução. Ó, e ele usou aqui, ó, a versão de Betaman, tá? Isso aqui é o quê? 200 páginas. Ó o meu, pega. Isso aqui é um manual de persuasão de verdade, tá? Se você me trombar na rua, eu faço você fazer o que eu quiser, tá? Essa live não me favorece, eu já tenho uma amada. Sai da live, então. Ô, Denise, sai da live, filha. Ninguém chamou você aqui, caralho. Pode ir embora. Aqui é só pros solteiros fudidos. Aqui é só pra quem não tem amor, quem nunca encostou em um ser do gênero oposto. Mesmo, super indico. E o outro livro que eu li, que eu fui buscar depois, que eu gostei do assunto, foi o Manual de Persuasão do FBI. Esse aí eu não tenho. Também é bem legal. Eu preferi o Armas da Persuasão, mas os dois livros são muito bons e tem controvérsias assim, alguns preferem um, alguns preferem outro. Tem outro também que não é explicitamente sobre persuasão, mas é um livro sobre comunicação. São 3 livros sobre comunicação. Esse outro é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, também é bem legal. Esse aí eu tenho também. Galera, esse negócio de ler livro, de livro de autoajuda, autodesenvolvimento, é tudo palhaçada, tá? Porque eu tenho 2 desses aí que ele falou, não tenho amigos e não tenho amor, né? Então, não leiam, galera, não leiam. No fim, o que me deu um futuro, o que me deu um pouquinho de amigos, né, foi o TikTok, tá? Então, se você quer evoluir na vida, passa vários tempos no TikTok, grava vídeo, tá bom? É isso que vai edificar a sua vida, viu? É isso que realmente vai te ajudar. Legal. Então, são livros que você termina de ler diferente. Não. Eu posso até ter terminado de ler diferente, mas continuei igual. Sua vida não vai ser igual depois desses livros. Continua, a mesma coisa.
E aí, após esses episódios com o Samuel, eu acabei lendo um livro extra, que não era sobre persuasão, mas eu fiquei muito intrigado com esse livro, ouvi falar dele e decidi ler pra ver o que era. Era 50 tons de cinza. Imagina? Seria um bom plot twist. O livro se chama As Regras de David X. Sério, eu não indico você ler esse livro em específico. É um livro, sei lá, aparentemente sobre sedução, mas ele tem um palavreado bem baixo, assim, é cheio de palavrões e tudo mais. Mas acontecem algumas coisas, assim, curiosas nesse livro. E depois de eu ler esse livro, eu desacreditei do conteúdo. Eu acho que é sexo. É sexo, Batman. Eles estão falando de sexo. Eu acho que é isso que ele fala. não acreditei que o tal do David X, que seria o autor do livro, mencionou que seria possível se você colocasse em prática. É um livro, basicamente, onde esse cara ensina como você pegar mulher a rodo. A rodo, é mesmo? E ele falava uns negócios lá que eu pensei, não, se eu falar isso daí pra uma mulher, eu vou tomar um tapa na cara, ou sei lá, ela vai me denunciar, não é possível. Só que o que aconteceu? O que fez eu gerar uma pequena credibilidade nesse livro a ponto de testar as coisas que estavam nele. O Samuel comigo e tudo mais, a gente tem percebido algumas diferenças na nossa personalidade que pode ser a chave que faz com que as mulheres lidem diferente com ele e lidem diferente comigo. E nem é uma coisa tão boa pra mim, porque eu sou meio introspectivo, eu não sou muito de querer conversar com pessoas, não sou proativo. E o Samuel é o oposto meu, ele é totalmente extrovertido, ele tá muito mais sorridente, eu sou muito mais quietinho na minha, tipo, sempre... E ele volta a detonar o Samuel. Mano, eu sou mais quieto, eu não falo com ninguém e mesmo assim eu como mais mulher que o Samuel. Que loucura, cara! Tem uma pessoa no elevador comigo, eu não vou falar com ela. De forma alguma, no máximo bom dia. Mas eu não vou de maneira alguma puxar assunto. E eu prefiro, inclusive, que não puxem também. E como que eu e Samuel percebeu isso? Casou que algumas pessoas que a gente conheceu em comum tratou a gente de forma diferente. E a gente ficou... Por que isso está acontecendo? E a gente chegou em uma conclusão rápida, assim, sem fundamentos, de que era porque... De que o Samuel é um bosta. Gente, não tem o que fazer. A gente chegou nessa conclusão. Ele era bonzinho demais e tudo mais, e eu, como era mais na minha, gerava, sei lá, talvez um pouco mais de respeito, ou alguma coisa assim. E aí... Caralho, na verdade fez muito sentido essa lógica. Eu nem passou pela minha cabeça. Às vezes é melhor voltar a ler, né? Que tá corroendo meu cérebro. Eu decidi fazer testes. Testes que nem eram pra estar falando sobre esses testes aqui, porque é um pouco antiético, na minha opinião. Mas eu decidi fazer... Ninguém é perfeito, né? Eu decidi fazer testes de formas de comunicação diferentes, com 10 garotas diferentes, aleatórias, que eu nunca conversei na vida e nunca tive nenhum tipo de contato. Por que 10 garotas? Porque 10 é um número fácil de criar uma estatística. E o que eu decidi fazer? Eu decidi tratar algumas dessas garotas, em certo momento, com desdém, com menos importância. Eu chamava elas pra conversar, assunto normal assim, do nada, isso no Instagram. Puxava um assunto e de repente eu ia reduzindo gradualmente o interesse, ainda de forma educada, a pessoa tá lá de boa, eu não vou ser um desgraçado com ela do nada, né? Já avisando com antecedência nenhuma. Do nada não dá, eu precisava de uma razão pelo menos. Uma garota foi prejudicada com essa experiência e de pouco em pouco, gradualmente... Fiquem tranquilos, galera, nenhuma garota se machucou, eu finalizei todas, né? Todas ficaram bem satisfeitas. Eu ia dando algumas red flags de que talvez eu não fosse um cara tão legal. Pra ver se em algum momento eu deixava isso explícito pra elas e elas davam um corte. Não quero mais falar com você não. Que cara babaca, oxe. Tá... Por que você tá agindo desse jeito? Eu, falando com uma pessoa que agiu como eu agi, teria essa reação. Detalhe, todas essas garotas que eu selecionei eram garotas bonitas. Eu acho que esse detalhe é importante de ser mencionado. Mas como que eu fazia nesse assunto pra não destratar uma pessoa do nada? Elas eram pobres? Esse é um detalhe muito importante também, porque pobres são mais fáceis. E ser um otário com uma menina e, sei lá, gerar um trauma na menina. Eu ia fazendo isso de forma bem gradual, tipo, e um dia eu falava, não estou com muita vontade de conversar com você hoje, até mais. Vazava, o que pra mim isso já é uma atitude bem otário, assim, sabe? Ou sei lá, deixava a pessoa no vácuo muito tempo, a pessoa, no meio da conversa eu saía da conversa. O que acontecia comigo no Tinder, né, na minha experiência de Tinder aqui no canal, é o que mais acontecia. Conversando com a pessoa,
Do nada, a pessoa nunca mais me respondia, assim, no meio de uma conversa totalmente amigável. Aí eu falei, putz, mas que bagulho chato, hein? Vou fazer. Ou quando a menina falava sobre alguma opinião dela, eu discordava fortemente, tipo, nossa, mas sério que você acha isso? Que bosta, hein? Mas que bosta, sabe aquele cara chato? Eu dava início a, inicialmente, ser um cara chato. E dia após dia, essas garotas estavam a continuar mandando mensagem pra mim. Não era eu que ia atrás pra conversar, eu simplesmente parava de falar e elas continuavam mandando mensagem pra mim. Como se não bastasse eu ter sido chato já a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta conversa. E durante todo esse processo, não com todas, mas eu já tava mostrando alguns prints pro Samuel falando, mano, olha isso, parece que ser legal não é tão eficaz mesmo, como eu tô sendo. Caraca, o cara foi GOAT nessa ilustração aqui. Ele pegou um cara que parece ele e essa aqui era a imagem que eu tinha do Samuel. Foi essa pessoa que eu pintei na minha cabeça. Rapaz, tá mais fácil mandar cantada no Insta de uma menina aleatória do que chamar uma menina pra sair, porque elas não aceitam de jeito nenhum, nem se pagar tudo. Calma aí, Vitor. Quanto amargor, quanta decepção. A gente vai aprender aqui como conquistar uma mulher. Relaxa. Conversar comigo, estão reagindo nos meus stories, fazendo um monte de coisa aqui, tipo, sendo super agradáveis comigo. E aí começaram a vir as indiretas de aparentemente estarem interessadas em mim. E desde o começo, para ter um pouco de responsabilidade emocional, eu já deixava bem explícito, olha, eu não tenho nenhum interesse em você, tá? Que fique bem claro aqui. Eu falava claramente para todas elas. Não existe nenhuma possibilidade de nós termos algo, porque as indiretas começavam a virar diretas e aí chegava naquela pergunta, Ah, mas você ficaria comigo? Não, eu era bem claro, bem transparente. E às vezes de forma até um pouco cruel, né, que perguntava, por quê? Eu falava, não é questão de aparência, é porque realmente não existe um motivo para eu me atrair por você de forma alguma, nem personalidade, não tem nada em você que me atrai, então... Nossa! Meu Deus, agora eu fiquei até traumatizado. Imagina alguém fala isso pra mim. Agora, nossa, se eu já não chegava nas pessoas, agora menos ainda. Imagina lançar um nada em você me atrai. Nada. Personalidade, aparência, nada. Mano, nada. Nada é muita coisa. Não existe chance. Eu falava isso, e eu pensava, pronto, a partir daqui a pessoa vai falar, seu babaca, me bloquear. E não era isso que acontecia. E o padrão se repetia em todas. Igualzinho. Esses detalhes que eu estou mencionando aqui não eram citações do livro lá das regras do David X. Aquilo eu vim a testar depois. Esses testes iniciais de eu começar a ser um chato, um babaca, foi porque eu e o Samuel tava desconfiando de que as mulheres gostam de ser mulher de malandro mesmo, sabe? De cara ruim, cara que maltrata. E até então, infelizmente, estava batendo, estava fazendo sentido com as 10. A estatística ainda estava no 100%. E como eu havia falado, a partir desse momento da rejeição, de eu falar... Uma coisa que ele não fala é que em todo esse processo, ele também sempre teve esse bíceps aqui de 50 centímetros, né? Isso também deve ter sido um fator que agregou bastante. Falar, não existe chance entre nós, não ficaremos, não tem interesse, tá? Está claro? Elas começavam a ficar super puxa-saco e chamar mais vezes ainda pra eu conversar e elogiar coisa nos meus stories e tentar, sabe quando a pessoa tenta fazer um rapport? Rapport é quando a pessoa tenta ser parecida com você à força, assim, tipo, eu também gosto disso. A pessoa começar a adaptar a personalidade dela à sua personalidade para ter uma espécie de aprovação. Isso começava a acontecer e eu tava achando isso desconfortável, porque, dá dó. Enquanto tudo isso daí ia acontecendo, eu ia atualizando o Samuel. Eu ia falar, mano, olha aqui, ó. Olha esse print aqui, ó. Olha o que tá acontecendo. Olha o que eu tô conseguindo e você não consegue. Ó, Samuel. Seu bosta. Olha como ela respondeu. Olha só, olha isso aqui. E a gente não tava acreditando que as nossas teorias estavam funcionando. Ou eu dei o azar de ser um dedo podre e escolher 10 garotas que é mulher de malandro. Que gosta de apanhar, que gosta de sofrer, que gosta de escolher cara lixo, né? Porque a minha pessoa ali conversando com elas, pra mim era um cara lixo. E aí eu entrei em uma outra... Acho que não sou mulher, eu nem teria respondido o oi dele. Isso você fala agora vendo o vídeo, mas na hora, quando ele usa isso aqui, ó. Quando você menos vê, já tá apaixonada. Etapa de testes. Eu pensei assim, vamos ver quanto tempo vai demorar pra elas me esquecerem se eu parar de falar com elas. E era todo santo dia. Nenhuma me abandonava. Eu não respondia, mas tava lá. Todo dia nos meus stories. Comentando, reagindo e chamando pra conversa. E no dia seguinte, mesmo sem eu ter respondido nenhuma das mensagens do dia anterior,
tava lá chamando de novo. E aí que vem a pior parte dessa experiência. Quando eu começava a ser seco, tipo assim, sei lá o que, comentava alguma coisa pra mim, eu, sim, não. Só lapada seca, assim. Resposta direta, que claramente a pessoa não tem interesse em conversar. E aí quando eu tava nesse momento de respostas mais curtas e objetivas, começavam a apelar, olha que engraçado, todas as 10, estatística de 100%, começava a apelar pra parte sexual. Tomara que meu vídeo Como assim? monetize. Então, por exemplo, me mandava Aqui, ó, lá ó. apelar pra parte sexual. Tomara Aqui, ó, quando ele lança uma dessa aqui, ó, você já se perdeu. Não tem como resistir. que meu vídeo não desmonetize. Então, por exemplo, me mandava lá, hoje você não deve estar afim de conversar de novo, né? Eu mandava, não, plau, recebi um nudão. A primeira vez que aconteceu isso, eu fiquei, não. Não é possível. Gente, que terror. Na primeira vez que ele me desse vaca, eu ia embora. Meu Deus, que bíceps. Tá vendo? Tá vendo? É isso que acontece, cara. Você primeiro pensa, nossa, eu nem daria bola pra esse cara, não. Aí ele lança esse movimento aqui. Pra parte sexual. Tomara que Aí ele lança esse movimento aqui, você já tá mandando foto da pecheca. meu vídeo não desmonetize. Então, por exemplo, me mandava lá, hoje você não deve estar afim de conversar de novo, né? Eu mandava, não, plau, recebi um nudão. A primeira vez que aconteceu isso, eu fiquei, não. Algo está errado aqui. Por que ela me mandou um nude? Atuação 100% natural. And I just want to help you, Abel. Shut the fuck up! Shut the fuck up! Shut up! Outra perguntou, mas você é gay? Por que você me ignora assim? Por que você não quer nada comigo? Eu sei que eu sou bonita, então você é gay, né? Provavelmente só questionaram pra tentar atingir meu ego. Não tava nem realmente se questionando se eu era gay ou não. E aí eu falo, não sou gay. Eu gosto de mulher, mas eu não tenho interesse em você especificamente. Não significa que é porque eu gosto de mulher que eu quero todas. Pra nude. E eu ficava me questionando, cara, como isso acontece? Será que elas são assim com todo mundo? Porque não deve ter tanto cara que age desse jeito, porque são meninas bonitas, né? E tem muito cara gado mundo afora aí, que se a menina der uma oportunidade, o cara não vai pensar duas vezes. Então eu acho que isso incomodou um pouco, ou ela percebeu algo meio fora do padrão e quis ter aquela aprovação de sempre, né? Então, ia direto pro ponto que geralmente o homem é fraco, né? Que é a carne. E a partir daí que começaram a vir as regras do David X. E aí eu falei, tá bom, então vamos ver se o David X estava certo. Dessa parte pra frente do vídeo, eu nem sei o que eu posso falar, porque aí eu peguei pesado, aí virou 50 tons de cinza mesmo, aí eu virei um cara mal educado mesmo. Eu queria descobrir qual era o extremo, o ponto limite aonde era algo, onde se tornava algo desagradável. E em nenhum momento chegou nesse ponto. Eu não quis aumentar mais. Só chegou num ponto que eu falei, não tem o que eu faça. Parece que tudo que eu pedi elas vão fazer. O que aconteceu foi que elas entraram num patamar extremo de submissão, assim, de desejo máximo de ser submissa minha. E acabou que esse teste saiu um pouco da bolha. Por quê? Porque existem pessoas ao meu redor e ao redor do Samuel, como a gente é muito próximo, né? Ele é meu vizinho aqui do andar de cima. A gente decidiu fazer testes com essas pessoas para saber se, sei lá, entrava nesse padrão. Não testes extremos no nível à la David X, mas testes parecidos com relação a vamos mudar a personalidade para ver se o retorno vai ser esse. E sempre, todas as vezes, deu certo. Quem ficou mais triste com essa experiência foi o Samuel, porque ele era um cara muito carismático. Porque ele é um cara muito fodido. Tudo sempre dá errado pro Samuel. Ele era um cara muito carismático. Nossa, quebraram o Samuel. O passado do vilão aí. Ele era um cara muito carismático. Agora ele não consegue sair em um date sem esfaquear uma moça. Hoje em dia ele já é, sei lá, 60% a menos. Tô aqui com O Samuel, esse bosta. o Samuel agora. Cara, me diz aí, o que você achou de eu ter feito esse tipo de teste? Ué, aquele realmente era o Samuel? Aquele cara lá que a gente tinha aqui, era realmente os dois? Esse aqui não é ele. Ele não tava disponível no dia. Mandou o dublê. O Samuel é o mesmo. O Samuel é o mesmo ator. Não é dublê, não. Aqui, ó. O Samuel é o mesmo ator. O Samuel é o mesmo. Ele era o mesmo, tá? Agora ele mudou. Diz aí, o que você achou de eu ter feito esse tipo de teste? Primeiramente foi muito válido, né? Só foi válido porque eu não teria coragem de fazer o teste, eu não teria coragem de falar o que você falou. Mano, a gente tinha uma ideia. Eu falei, não é possível, e realmente era, sabe? Só com Samuel, o maior feminista. Eu nunca teria coragem de fazer o que você fez com as mulheres. É muito desgastante você ver isso e isso ser real, sabe? É muito tipo...
É triste, é muito triste. Eu sou uma pessoa que já passei por muitas coisas, e aí vendo esse teste eu descobri muita coisa. Eu descobri, tipo, o porquê que eu me ferrei muitas vezes, porquê que do nada acontecia umas coisas e eu não entendia. Ah, que bosta, né, cara? Ai, velho. A gente também fez teste com pessoas do Próximas, nosso... pessoas assim, que estavam no mesmo círculo social. Não, e eu vou falar. Pessoas que eu fiquei... Pessoas que eu fiquei e, tipo, não tinha nada a ver. E o Doug fez o teste e deu certo, sabe? Eu fiquei, mano, não é possível. Parece que a energia foi consumida por esse teste por mim. Eu não tenho mais energia pra lidar com pessoas, pra ser legal com pessoas, pra, sabe? Não tem. Ele criou um trauma de lidar com as pessoas do jeito que ele lidava antes, de forma carinhosa, sorridente. E ele simplesmente, por retornos negativos, decidiu parar de fazer isso. O que, infelizmente, acabou resultando positivamente pra ele. E as coisas estão melhor depois disso. E aí... Isso aqui é realmente uma merda, né? Porque, eu não sei qual é do cérebro humano, né? Mas quando a pessoa te dá muito carinho, te dá muito amor, você acaba desejando um pouco menos ela. Um pouco não, até bastante, dependendo do caso. Mas quando a pessoa não te quer, quando ela te despreza, você tem um desejo ardente por essa pessoa. Isso é horrível, porque pra você conquistar alguém, você tem que jogar, né, com essa pessoa. Você não pode só amar ela, você tem que jogar com ela. Então você não pode demonstrar tanto, você tem que fingir que você não gosta tanto dela, você nunca vai poder mostrar o tanto de amor que você sente. Assim, depois que vocês começarem a namorar, você vai poder, né? Mas, sei lá, ainda me dá medo de depois, se você começa a namorar com a pessoa, começa a tratar ela como uma princesa, ela também vai começar a te desprezar. Falar, nossa, ele me dá tudo, né? Tá aí o desafio. Né? Acho que é essa busca pelo desafio. Como é o negócio? Como é o nome? Como é aquela frase? O anseio de ter e o tédio de possuir. Por que o ser humano tem que ser assim? É uma merda. Por isso que eu não namoro, não amo, né? Porque no fim das contas... E, infelizmente, eu descobri, sim, que existe um padrão comportamental que é mais eficaz para lidar com mulheres. Até com mulheres, não. É com o ser humano. O ser humano é assim. Tipo, várias meninas que eu já me relacionei, tipo assim, algumas acabaram por minha causa, na vasta maioria das vezes foi porque elas me davam muita atenção. Eu sabia que elas me desejavam, me queriam muito. Aí eu acabei, isso foi umas 2 vezes, né? E aí as outras foram elas que acabaram porque eu desejava muito elas, né? Aí foi mais de 100. Então, tipo assim, é o ser humano. Também é com aquela outra poesia, assim, quem eu quero não me quer e quem me quer eu não vou querer. Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer, né? Até porque eu já conhecia tempos atrás produtores de conteúdo que falam sobre comunicação e sedução. E é uma ciência exata, que funciona, sabe? Que independe da aparência do cara, se o cara colocar em prática da maneira correta, realmente funciona. Tive contato com o Gustavo Gambit, com o Fê Alves, que são pessoas muito legais, troquei papos muito produtivos com eles. E esses caras realmente mostram na prática que o negócio funciona, que a comunicação é domável. Obviamente, não só para sedução, para qualquer âmbito da vida vale muito a pena você estudar a sua comunicação. Mas eu não sabia desses detalhes, até porque quando eu conversava com eles eu não tinha aula sobre sedução. Eu sabia que eles produziam sobre o assunto, sobre comunicação, mas não era diretamente um assunto nosso. Hoje em dia eu gostaria muito de saber qual que é a opinião deles sobre esse detalhe. Tipo, por que as mulheres têm agido dessa forma? Dado valor para homens que não merecem valor, é muito ruim isso. Obviamente, existem exceções, não são todas as mulheres. Não precisava dizer isso, mas se eu não falo, vai aparecer gente aqui, mas nem toda mulher é igual. Igual quando mulher generaliza homem e os caras vão lá falar mal delas nos comentários. Porque, pelo que eu sei, eles ensinam uma outra maneira. Não existe só uma maneira de você lidar com mulheres, que é essa, zoada que eu fiz. Mas se você quer uma mulher para levar para sua vida, não vale a pena você lidar com uma mulher que topou esse tipo de situação, entendeu? Então, geralmente esses caras ensinam você a ser uma pessoa de mais valor para atrair pessoas de mais valor e aprender a expressar isso da forma correta. Eu cheguei a conversar depois com mulheres à parte, assim, você se interessa por homem que trata mal e tudo mais? E eu recebia respostas diretas assim, ó, infelizmente eu sinto interesse por homem que trata mal. Pessoas próximas de mim até.
E eu ficava impressionado, não é uma coisa que é do controle delas, né? Porque não foi só uma que me respondeu isso. É uma coisa que só acontece. É como, sei lá... Que merda! É horrível, mano. Porque assim, tipo, é que ele tá falando de mulher aí eu vou falar a minha experiência, vai parecer que eu tô me colocando no local feminino. Mas, tipo assim, na minha mente, né, já vem 2 exemplos de meninas que eu não consigo nem falar que eu me relacionei, porque foi só, né, uma a gente nem ficou, mas a gente tava conversando, né, e a menina só demonstrava que me queria muito, e tipo assim, eu não quis por causa disso, que inferno! E aí eu fiquei, mano, eu tentei me forçar a querer ela de volta, porque, porra, claramente eu ia ser feliz com ela, mas eu não consegui. Perguntasse pra você gosta de chocolate? E você, putz, infelizmente gosto, atrapalha minha dieta, eu não queria gostar, mas eu gosto. Parece que é assim que acontece. A pessoa, por algum motivo, não sei o que acontece, gosta desse tipo de padrão de homem, que trata mal, e a pessoa entende, a pessoa não tá sendo tratada mal sem saber, ela entende que tá sendo tratada mal. E sente atração por isso. Bom, mas é isso. O vídeo fica por aqui. Esse foi o teste. Eu pensei muitas vezes para saber se eu deveria postar isso daqui aqui, porque de certa forma foi um teste meio antiético, né? Eu ser um babaca com pessoas. Mas eu garanto que eu fui muito cauteloso com a maneira de me expressar para que isso não gerasse problema emocional para ninguém. Eu fui bem devagarzinho, bem gradual. Eu só tratava mal se desse abertura. Que estranho falar isso, cara. É engraçado que só de pensar... Como assim se desse abertura? A menina mandou, me trata mal agora, chama de vagabundo. Pensar que eu fiz isso, eu me sinto mal, sendo que tem cara aí que tá agindo assim todos os dias pra conseguir pegar uma menina por dia e não tá nem aí pros resultados, não tem responsabilidade emocional nenhuma. Às vezes trata mal a própria namorada, o mundo tá uma merda. Bom, até o próximo vídeo. E deixa um likezinho, mesmo eu tendo sido um babaca. Bom, foi um vídeo potente. Foi realmente um vídeo da hora de assistir. Mostrou aí um pouquinho da mente humana, né? Das vertentes do nosso cérebro. E nos ensinou aí que basicamente se você quer pegar mulher, você tem que tratar mal mesmo. Elas gostam dos bad boys, né? Como tá escrito aqui no título. E também aprendemos que o Samuel é um grandíssimo boçal, né? Mas depende muito da menina, porque eu odeio ser tratada mal, independente do tamanho do bíceps. Mentira, a gente já viu que você é facilmente manipulada pelo tamanho do bíceps. Minha avó achou esse cabeludo lindo, devo me preocupar? É uma das estratégias de sedução dele, né? Daqui a pouco ele tá batendo na sua avó e ela tá apaixonada. Cuidado!